Paz do Senhor Jesus, aqui é o profeta de Israel, profeta mascarado. E hoje nós estaremos postando o vídeo com o seguinte tema: os desviados da cruz. E nós vamos começar lendo o livro de Mateus, capítulo 12, verso 43 a seguir. Eu vou estar lendo esse texto para mostrar para vocês qual é a estratégia de Satanás para desviar as pessoas da presença do Senhor Jesus. A palavra diz assim, Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá a esta geração má. Então, quando você não conhece a palavra de Deus, não conhece Jesus, você já tem um espírito demoníaco que o acompanha e faz você se desviar de todas as formas da palavra de Deus, fazendo com que você não leia a Bíblia e não conheça Jesus, o Messias, como teu Salvador. Mas daí, Deus dá uma oportunidade para você conhecer o Filho dele, Jesus. Ele abre os teus olhos, tira a venda do inimigo, e você começa a ir para a igreja, a ouvir a palavra, e você aceita Jesus como teu Salvador. E nesse momento, quando você aceita Jesus como teu Salvador, e você desce as águas do batismo, aquele espírito imundo que habitava dentro de você, ele vai embora. E daí o Espírito Santo de Deus vem e habita dentro de você. Só que aquele espírito que saiu de você, ele vai para lugares áridos, procurando repouso, e ele não encontra. Então, ele volta novamente à procura do teu corpo, que era onde era a casa dele, a habitação dele. E se você se desvia dos caminhos do Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele vai se afastar de você, porque você se desviou do caminho do Senhor Jesus. Então, novamente o seu corpo vai estar adornado, varrido, porque a Bíblia diz que daí esse Espírito que saiu de você, ele foi embora, e veio o Espírito Santo e habitou em você, mas você se desviou da presença de Deus. Então aquele Espírito que saiu de você, ele foi por lugares áridos, e ele não encontrou repouso. Então ele voltou para o teu corpo e viu que você estava desviado dos caminhos do Senhor. E ele encontrou o seu corpo sem o Espírito Santo. Ele encontrou a casa dele varrida e adornada novamente. Então ele veio e viu que estava tudo pronto para ele voltar e fazer morada no seu corpo novamente. Então ele foi no inferno e buscou mais 7 espíritos piores do que ele, para habitar juntamente com ele no seu corpo. Então agora que você se desviou dos caminhos do Senhor Jesus, você tem não somente um espírito, mas você tem 7 espíritos. 7 espíritos, que somado com aquele primeiro dão 8 espíritos. Então você agora tem 8 espíritos de demônios, porque você se desviou da presença do Senhor Deus. E cada espírito desse, muitas das vezes representa legiões de demônios. E cada legião de demônios, ela contém mais de 6.000 demônios. A Bíblia diz que quando o Senhor Deus expulsou Lúcifer do céu pela traição que ele cometeu contra Deus, Lúcifer foi para o inferno e levou consigo uma terça parte dos anjos. Uma terça parte dos anjos ele levou consigo para o inferno. E esses anjos, milhões e milhões, viraram demônios. E hoje atormenta toda a humanidade e faz a pessoa se desviar da presença do Senhor Jesus. Existe mais ou menos 30
30 bilhões de demônios para cada pessoa. Imagine 30 bilhões de demônios para cada pessoa. Existem categorias de demônios. Existem os mais fortes e os mais fracos. Os mais fracos são aqueles que são usados na entidade, que incorporam as pessoas na entidade. Já aqueles que são mais fortes, eles não se manifestam nas pessoas. Eles apenas obedecem à ordem do Lúcio para induzir as pessoas para as baladas, para beber, para fumar, para se prostituir, para se drogar. Esses são os demônios mais fortes. E os mais fracos são aqueles como Exu Caveira, Pombagira, que se manifestam no terreiro, que são enviados pelo diabo para manifestar nas entidades e induzir o povo a adorar ele, Satanás. Então, o mundo espiritual é muito sério. Tem muitas pessoas brincando com Deus. Elas se desviam do caminho do Senhor Jesus. E Deus vai dando chances para essas pessoas voltarem para os pés do Senhor. E essas pessoas estão brincando com Jesus. Estão fazendo a vontade do diabo. Estão adorando ao diabo. E viraram as costas para Deus. Mas Deus, como é misericordioso, Ele ainda vai dando oportunidades e chances para que essas pessoas voltem para Ele. E mesmo assim elas não querem voltar. Mas vai chegar uma hora, quando a ira do Altíssimo se levantar, Ele não vai dar mais chance alguma. Vai acabar todas as oportunidades que você teve para regressar para os pés do Senhor Jesus. E é nessa hora, quando essa proteção divina for arrancada de você, porque você não retornou para Jesus, é nessa hora que o inimigo vai armar um laço, uma cilada, para tentar ceifar a tua vida. Porque a Bíblia diz que o diabo ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando quem ele possa tragar. E aqueles que se desviaram do caminho do Senhor e não voltaram, não regressaram para a casa do Pai, eles estão totalmente desprotegidos. Eles estão sem um escudo, que é o poder do Espírito Santo, que protege aqueles que são do Senhor. E o inimigo, vendo isso, ele vai fazer de tudo para ceifar a tua alma. E a Bíblia diz que o inferno, muitos são as pessoas que vão entrar lá. E lá a dor vai ser tão terrível, que a Bíblia diz que lá se ouve clamor, pessoas clamando para Jesus tirar elas de lá. E lá há muito sofrimento e ranger de dentes, tão grande que é a dor. Por isso, abandone todas as bandejas do diabo, todas as coisas que ele te oferece. Se você se desviou, volte o quanto antes para Jesus. Porque os sinais que estão acontecendo aí estão anunciando que Jesus está às portas. E Ele está voltando. Você está vendo grandes terremotos acontecer em vários lugares da Terra. Tsunamis, tornados, furacões, vulcões entrando em erupção. Tudo isso está predizendo a volta do Messias, a volta do Senhor Jesus. E você ainda tem chance de ser salvo. A sua chance é agora, enquanto o Mestre não voltou. Porque quando os anjos tocarem a trombeta, quando os anjos do Senhor tocarem as trombetas, a sua chance vai ter acabado. Porque daí o céu vai se abrir e todos verão o Filho do Homem vindo assentado em uma nuvem, buscar a sua igreja, buscar aqueles que se não desviaram dos caminhos do Senhor, mas que guardaram a sua fé até o fim. Que a Bíblia diz, guardar a fé, a tua fé até o fim, porque daí você vai receber a coroa da vida, das mãos do Mestre Jesus. O diabo, ele tem as suas estratégias. E ele não vai aparecer para você na forma dele, não. Porque a Bíblia diz que ele tem o poder da metamorfose. Ele se transforma em quem ele quer. Ele vai se transformar em pessoas aparentemente boas, para tentar te enganar, tentar te induzir e desviar você dos caminhos do Senhor Jesus. E quando isso acontecer, daí sim ele vai mostrar a verdadeira face dele. Ele vai mostrar para você quem ele é. Amados, o mundo está normal agora, né? Você não está vendo nada de anormal acontecer. Então por isso você não quer voltar para Jesus, né? Tudo está numa boa.
Mas a Bíblia diz que o Senhor ele vai voltar de repente. Assim como um raio vai do Oriente ao Ocidente, vai ser a volta do Messias. Ele vai pegar todo mundo desapercebido. A Bíblia diz que dois vão estar trabalhando. Um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Dois vão estar na cama dormindo. Um vai ser levado, outro vai ser deixado. Jesus vai voltar de repente. Ele não vai avisar quando ele voltará. Porque se ele avisasse quando ele iria voltar, todos vocês que se desviaram da presença dele iriam fazer todas as coisas horríveis que o diabo ordena que vocês façam. E só iam se arrepender no último dia, quando soubesse que ele realmente viria. Então por isso que ele não diz nem a hora e nem o dia. Somente Deus sabe. Porque ele quer pegar todo mundo desapercebido. E aqueles que estiverem na sua presença, verdadeiramente servindo, buscando a sua face e o adorando, serão arrebatados. Aqueles que estão desviados e não voltaram para o primeiro amor, para os pés do Senhor Jesus, esses serão amarrados os pés e as mãos e serão lançados no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Então se desvia do mal, se desvia da presença do inimigo. Eu vou estar lendo o último texto aqui para encerrar. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 5. E diz assim: E quando chegou Jesus a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao encontro dois endemoniados, com espírito imundo. Eles tinham morado nos sepulcros, e nem cadeias podia prender ele, porque o demônio que estava neles eram tão fortes que eles arrebentavam as cadeias, e ninguém podia expulsar aqueles demônios, nem os apóstolos conseguiam expulsar aqueles demônios. Mas quando Jesus chegou perto, os endemoniados saíram ao encontro dele, porque sabiam que Jesus tinha autoridade. E eles rogaram a Jesus que tirasse eles do corpo daquele homem e mandasse para aqueles porcos. Por que isso? Porque o demônio, ele não tem o seu corpo físico, ele é apenas um espírito. Quando eles eram anjos do Senhor, eles tinham um corpo celestial. Mas quando eles pecaram contra Deus, esse corpo celestial foi tirado deles. E eles viraram apenas espíritos imundos que ficam vagando sobre a terra e no ar. Então, por isso quando ele sai do homem, ele vai para o deserto, para lugares áridos, procurando repouso, porque ele precisa de um corpo para ele fazer as bizarrices dele. Ele precisa de um corpo para ele habitar, porque ele é apenas um espírito que não possui um corpo físico. É por isso que ele manifesta nas pessoas, para induzir as pessoas a fazer o mal. E por isso que esses demônios lá pediu para Jesus que Jesus expulsasse eles, mas mandasse eles entrar no corpo, porque eles precisavam entrar em algum corpo para não ficarem cansados, para não vagar por lugares áridos. E por isso que o diabo e esses espíritos imundos, eles ficam vagando na terra, no ar, procurando corpos para eles habitar. E se você se desviou da presença do Senhor Jesus, pode ter certeza que ele já está habitando no teu corpo. Então, tome uma posição hoje com o Senhor Jesus. Regresse para o caminho dele. Porque esta pode ser a última chance que Jesus está te dando para voltar para ele. Amém?